Meus amados, queria compartilhar com vocês um pouco, e é o Maio da Família, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o poder de Deus em meio a tempestades. Aí eu queria, só para eu lembrar que eu sou pastor, eu queria te convidar a falar com seu irmão aí, fala assim, ó, basta uma palavra de Deus, e a tempestade cessa. Basta uma palavra de Deus, e o mar se acalma. Basta uma palavra do Senhor, e todo o quadro muda. Basta uma palavra de Deus. E eu queria começar a pregação dessa noite perguntando para você se você conhece alguém que dorme bem. Porque tem gente que tem o dom do sono, e eu fico admirado, eu tenho um problema para dormir. Eu, por exemplo, eu não durmo bem fora da minha casa. Eu tenho um problema sério para dormir. Mas tem gente que dorme na pedra. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa da minha família que ele fala bem assim, gente, eu vou ali dormir um pouquinho e já volto. Não deu 30 segundos, ele está dormindo, de verdade. Ele está dormindo de verdade. Eu queria perguntar para você, você pode levantar sua mão, você conhece alguém assim que dorme desse jeito? Quem pode falar eu aí? Amém. Essa pessoa está do seu lado, irmãos? E eu gosto disso, por quê? Porque a Bíblia fala bem assim, que em paz me deito e durmo. São pessoas que entenderam a palavra de Deus. A Bíblia também fala bem assim que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, se Deus me dá enquanto dorme, para eu resolver meus problemas, eu preciso fazer o quê? Dormir. Pessoas que entenderam a palavra de Deus, pessoas que entenderam o recado do Senhor para a vida deles, falaram bem assim, olha, eu preciso é dormir, porque se eu dormir, aquele que não dorme vai trabalhar. John Piper falou bem assim, porque Deus não dorme, e se Ele não dorme, eu posso dormir, porque Ele vai trabalhar ao meu favor, Ele vai trabalhar para mim, Ele vai agir quando eu não posso agir. Nosso Deus não dorme, e se Ele não dorme, você pode dormir. Mas tem gente que tem um sono especial, e eu queria falar um pouco sobre essas pessoas também, pessoas abençoadas pelo Senhor com sono, pessoas que têm, acho que seja talvez um dom, o dom do sono. Eu conheço um amigo meu, que ele falou que chegou na casa dele, e ele começou a bater na porta, e nada da esposa acordar, nada da esposa atender. E daqui a pouco ele começou a bater muito forte na porta, os vizinhos chegaram para perguntar o que estava acontecendo, e começou a encher de gente, para tentar entender o que estava acontecendo. Ele falou, eu não sei se minha esposa passou mal, eu não sei o que aconteceu, eu sei que ela está aqui dentro de casa. E aí juntou a vizinhança do prédio ali, eles batendo na porta, daqui a pouco vem a esposa dele, que tinha acabado de acordar, falou, o que aconteceu? Pessoas abençoadas. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35. Deus vai te abençoar com sono, tá, meu irmão? Isso é profético na sua vida, tá? Deus vai te abençoar com sono. Deus vai abençoar você, você vai deitar e vai dormir. Em paz você vai deitar e vai dormir, porque aquele que trabalha a seu favor, ele não dorme. Amém? Marcos no capítulo 4, versículo 35 até o 41. Eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, tá? Se quiserem utilizar essa versão aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco,
de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos, Senhor. Peça ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que o Senhor possa, Deus, abrir, Deus, as nossas mentes e os nossos ouvidos para entendimento da Tua voz, abrir os nossos ouvidos espirituais para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Deus. Que o Senhor possa, Pai querido, se fazer presente, Deus, em nosso meio, Deus, ministrando a cada coração, Deus. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Deus, de estar aqui, Deus, que o Senhor possa, Deus, encher as nossas vidas de Ti, Deus, encher os nossos lábios de Ti, Deus, encher os nossos corações da Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amados, esse texto, ele se passa num momento em que Jesus Cristo está falando um pouco das parábolas do reino, e após parar de falar das parábolas do reino, ele fala um pouco de fé, e ele ensina bastante a multidão e os discípulos. Só que chega um momento que ele fala com os discípulos: passemos para o outro lado. Quando ele fala passemos para o outro lado, eles entram no barco e vão para o outro lado. Quando eles estão a caminho, atravessando o mar da Galileia, e eu queria que vocês entendessem que esse mar, ele é um mar de água doce. Ele é considerado mar porque ele é muito grande, é uma lagoa boa para criar pato, é muito grande, só que também é cercado por montanhas, e existem nessa região ventos que trazem tempestades repentinas, vindo dessas montanhas, que trazem tempestades repentinas. É comum no mar da Galileia acontecer tempestades repentinas, mas Jesus dá uma palavra: passemos para o outro lado. Os discípulos colocam Jesus dentro do barco, a Bíblia fala que ele vai dormir. Ele começa a dormir e o barquinho está navegando para o outro lado. Vem uma tempestade que açoita o barco, Jesus está dormindo, os discípulos têm que acordar ele. E aí eu não sei, meu irmão, como é o maio da família, eu não sei se na sua casa é assim, se o teu marido, a tua esposa é assim, mas tem gente que não gosta de ser acordado. Tem gente que não gosta de ser acordado. Jesus, ele é acordado, e quando ele levanta brabo. Não levanta feliz, porque ele foi acordado, mas ele acalma as ondas, acalma a tempestade, e os discípulos, eles ficam pasmos, e dizem: quem é este, que até o vento e o mar o obedecem? Jesus havia falado sobre fé, Jesus havia falado sobre coisas do reino, e agora ele coloca os discípulos no momento prático de exercício da fé, e é isso que acontece em nossas vidas, meus irmãos. A gente vem para a igreja, a gente é ministrado, Jesus Cristo fala aos nossos corações, a gente aprende, a gente vê, mas existem momentos que Jesus Cristo nos coloca em situações reais, onde a nossa fé precisa ser exercida. Existem situações que Jesus Cristo vai colocar você, meu irmão, minha irmã, na sua família, em situações reais, onde você vai precisar de exercitar a tua fé, onde você vai precisar colocar a tua fé em prática. E Jesus nos ensina a todo tempo. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um moço que tinha caído de moto. A gente chegou, ele tinha caído de moto, a gente recebeu a ligação. A gente estava pastoreando lá em Flechal. E a gente correu para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu falei: ó, eu vim aqui visitar fulano. E a atendente falou bem assim: olha, ele ainda está em cirurgia, você não pode entrar. E eu, amém, dei um passo para trás.
Mas Deus, Ele nos ensina a todo instante, a todo momento. E eu lembro quando ela falou comigo bem assim, mas hein, ora daqui. Eu estou falando de uma atendente que estava com um maço de cigarro na frente. Não era o perfil cristão, meus irmãos, mas era um perfil que Deus estava usando para trabalhar a minha fé naquele momento. Era um perfil que Deus estava usando para aperfeiçoar a minha fé naquele momento. Ela olhou para mim e falou, hein, ora daqui. Porque eu sei que quando vocês oram daqui, Deus trabalha lá. Eu sei que quando vocês oram daqui, Deus trabalha lá. Deus vai usar pessoas para aperfeiçoar a sua fé, meu irmão, que você nem imagina. Deus vai usar situações para aperfeiçoar a sua fé que você nem imagina. Ali os discípulos estavam diante de uma situação real. Eu imagino aqueles discípulos junto com Jesus, eles saindo cheião, eles saindo fortão lá do momento lá da multidão, Jesus Cristo pregando na multidão, e aí está os discípulos lá fortão, eles lá bem assim, não, nós somos os discípulos de Jesus, nós que estamos com Ele, nós que estamos na intimidade com Ele, nós que estamos no dia a dia com Ele. Aquela multidão fica para trás e agora vai aquele grupo pequeno atravessar o mar da Galileia. Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, meus irmãos. Você acha que Jesus sabia ou que Jesus não sabia que viria uma tempestade naquele lugar? Você acha que Jesus sabia ou que Ele não sabia que viria uma tempestade naquele lugar? Jesus sabia da tempestade, meu irmão. Ele sabia que viria uma tempestade, mas Ele precisava de colocar os discípulos à prova, porque Ele estava dizendo bem assim, agora eu preciso separar vocês da multidão, eu preciso colocar vocês numa situação diferente da que vocês estavam, e eu preciso colocar vocês à prova, eu preciso que vocês sejam provados. Para quê? Para que a fé de vocês seja aperfeiçoada. Deus manda tempestade em nossas vidas, Deus manda tempestade em nossas famílias, meus irmãos, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. E cada vez que nós vemos uma prova, cada vez que nós vemos uma tempestade, cada vez que nós vemos ventos contrários, é uma oportunidade que Deus está mandando para você e falando bem assim, está na hora de você colocar a sua fé em prática. Está na hora de você colocar aquilo que você acredita em prática. Está na hora de você dizer para a prova o tamanho do teu Deus. Está na hora de você falar para a tempestade o nome daquele que pode apaziguar a tempestade. Esse é o cenário no qual a história acontece, irmãos e irmãos. Eu queria começar falando para você no versículo 35, quando ele fala naquele dia, sendo já tarde. Quando fala naquele dia, está falando exatamente naquele dia que Jesus Cristo ministrou, mas já era tarde. Sabe o que acontece? É porque a gente acha que a gente sabe o tempo que Deus vai agir em nossas vidas. A gente fala bem assim, Senhor, se o Senhor fizer tudo direitinho, do jeito que eu falei para o Senhor, se o Senhor agir na hora que eu falei com o Senhor, se o Senhor entrar com provisão na hora que eu falei com o Senhor, tudo cronometrado do jeito que eu falei para o Senhor, não vai dar problema, Senhor. Então, por favor, faça do jeito que eu estou imaginando, faça do jeito que eu estou pensando, faça do jeito que está na minha cabeça, Senhor, porque eu estou fazendo tudo direitinho. Agora o Senhor tem que fazer a sua parte direitinho também, entrar com provisão na hora que eu quero, entrar com a bênção na hora que eu quero, abrir os céus na hora que eu estou precisando. E a Bíblia está falando que já era tarde, e Deus falou. Eles recebem a palavra quando já era tarde. Hoje eu levei meu filho para fazer um teste de futebol. Meu filho está com 15 anos, e é engraçado que você começa, eu acompanho ele tem muito tempo no futebol, e aí ele começa a chegar nessa idade de 15, 16 anos, a coisa que mais se ouve nos testes é, se vocês fossem os bons, vocês não estariam aqui. Acho que ele ouviu isso umas 4 vezes hoje. Quando a gente saiu de lá, eu falei bem assim, você ainda vai ser o jogador de futebol, se Deus quiser que você seja isso. E não tem palavra contrária que vai impedir o agir de Deus. Ninguém vai falar que é tarde. Ninguém vai falar que já passou o tempo, meu irmão. Tem gente olhando para a sua família e falando bem assim, hein, já é tarde. Já acabou. Não tem mais jeito. E Deus está falando, eu ainda tenho uma palavra de destino para a sua família, que ninguém vai entender nada. Eu ainda tenho uma palavra de destino para você. Eu ainda tenho uma palavra de destino para a sua casa. As pessoas estão olhando para a sua casa e estão falando bem assim, ei, já é tarde.
acabou, não tem mais jeito. Deus está falando, eu ainda tenho uma palavra de destino para a sua família. As pessoas vão olhar e vão ter que dizer que existe Deus nessa casa. As pessoas vão olhar e vão ter que admitir que existe Deus nessa casa, porque enquanto tem gente levantando a voz para dizer já é tarde, existe um Deus que está dizendo, eu sou o dono do tempo, eu que faço, é eu que levanto, é eu que derrubo, é eu que exalto, eu sou o Deus da sua vida, e na hora certa, pode o homem achar que é tarde, eu coloco você aonde eu tenho que colocar. Mas para o homem já é tarde. Jesus Cristo chega lá para ressuscitar Lázaro. O que Marta fala? Senhor, já é tarde. Já é tarde, Senhor. A Bíblia fala quando Jesus Cristo desembarca, vem Jairo, clamando ao Senhor, que cure a filha dele. E é interessante a história de Jairo, porque a história é de Jairo, mas entra uma mulher no meio da história de Jairo. Jesus Cristo chega, vem Jairo, se prostra aos pés do Senhor e fala, Senhor, a minha filha está doente, ela tem 12 anos, é uma criança, cura ela. Jesus Cristo fala, eu vou curar. E do ponto que Jesus Cristo fala, eu vou curar, até a casa de Jairo, uma pessoa entra no meio da história. Aparece uma mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos, que tinha aquele fluxo de sangue, e Jesus Cristo para. Eu imagino a frustração de Jairo, falando, minha filha, agora não, você podia incomodar o Senhor depois, você podia atrapalhar o Senhor depois, você podia correr atrás do seu milagre, esse milagre é meu, essa história é minha. Se você for lá na Bíblia ler, o título lá vai estar Jairo, não vai estar você está entrando na minha história, você está entrando numa história que não é sua. Aí Jesus Cristo cura aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus Cristo ministra para a multidão na cura daquela mulher do fluxo de sangue, e no meio do caminho vem os servos de Jairo e fala o quê? Já é tarde. Porque tem gente que é especialista em dar sentença para a sua vida, meu irmão. Tem gente que é PhD em olhar para você e dar sentença para você, falar se vai dar certo ou se não vai dar certo. E Jairo está voltando, vem o pessoal e fala com ele, Jairo, já é tarde. Jesus Cristo fala, Jairo, só crê, meu filho. E é engraçado quando ele chega na casa de Jairo, já tem o coro do luto. Já tinham até contratado, meus irmãos, as pessoas para chorar, já tinham contratado o coro do luto já estava naquele lugar. Ah, meu irmão, quantas vezes as pessoas olham para a nossa família e falam bem assim, já é tarde, não tem mais jeito, e aí tem um coro dizendo, já é tarde, não tem mais jeito, aquele ali não tem mais jeito, aquele ali não tem mais futuro, aquela lá não tem mais futuro, aquele ali não vai dar mais certo, só que eles esquecem que existe um Deus todo-poderoso, um Deus sobrenatural, um Deus Emanuel, um Deus que faz quando ninguém acredita que Ele pode fazer. Esse é o nosso Deus. A gente não está aqui vivendo uma fé racional, a gente acredita numa fé sobrenatural, e num Deus todo poderoso, que pode pegar aquele que não é, e fazer ser. Ele pega aquele que todo mundo falou bem assim, não tem mais jeito, já deu, já acabou, e Ele fala, chegou a sua hora. Esse é o nosso Deus. A gente não pode diminuir o tamanho do nosso Deus, porque as pessoas querem deixar a circunstância grandona, querem crescer a circunstância e falar bem assim, olha só, olha o tamanho da circunstância, já é tarde. Deus tem uma palavra de destino para você ainda, meu irmão. Deus tem uma palavra de destino para a tua casa. A Bíblia fala, naquele mesmo dia, já era tarde, Jesus Cristo chega para os discípulos e fala, passa para o outro lado. Tem uma palavra de destino para a sua vida.
Por mais que você pense que é tarde, está no tempo de Deus, está na hora de Deus para a sua vida. E a Bíblia fala no versículo 36 que eles, deixando a multidão, levaram Jesus com ele. Uma coisa muito importante que você precisa entender é que tem momentos que você vai precisar de abandonar a multidão. Existem chamados que Deus vai fazer para você que vai implicar com que você abandone a multidão. Existem chamados que Deus vai fazer para a sua vida que vai fazer com que você abandone a multidão. É engraçado que uma das coisas que eu mais ouvi como pastor, talvez o pastor Cadu, o pastor Yosimar também tenha sido o que mais ouviu como pastor, é o seguinte: pastor, é pecado fazer isso? Pastor, é pecado fazer aquilo? Meu irmão, vai chegar uma hora que você estiver no meio da multidão, que você realmente vai estar dessa forma, bem assim, olha só, é pecado? Não é pecado. E aqui está a linha do pecado, ora eu estou no pecado, ora eu estou não é pecado, ora eu estou no pecado, ora eu estou não é pecado. E você está bem assim naquela linha tênue entre o que é pecado e entre o que não é pecado. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar bem assim: ei, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo maior para você, algo grande para você, só que você vai ter que parar de fazer as coisas, mesmo aquilo que não é pecado, porque eu estou te tirando, eu estou te separando da multidão. Então tem coisa que para todo mundo não é pecado, mas para você é renúncia. Tem coisa que para todo mundo não é pecado, mas você vai começar a renunciar. Tem coisa que para todo mundo não é pecado, mas para você a partir de agora é renúncia, porque você está andando em outro nível, você está se afastando da multidão, você está saindo da multidão. Jesus Cristo ensina aquela multidão, Jesus Cristo faz milagre na multidão, Jesus Cristo fala da parábola do grão de mostarda na multidão, mas chega uma hora que ele pega os discípulos e fala bem assim: para vocês eu tenho uma outra experiência, passem para o outro lado, porque eu tenho coisa maior para vocês. Muitas vezes vocês não estão entendendo, Jesus Cristo está falando com vocês: passem para o outro lado, porque eu tenho coisas grandes. Fala bem assim: pastor, é pecado, não é pecado? E Deus está falando: já deu. Deus quer trabalhar um nível de renúncia na sua vida, meu irmão. Você não vai ficar mais brincando com o que é pecado, o que não é pecado, igual aquela criança que está com água na canela e está chutando água na praia. Você vai começar a entrar num nível mais profundo, e a Bíblia fala disso, que quando o profeta ele andava, a água ia afundando, ele ia afundando na água, e é o Espírito do Senhor, você começa a afundar, e daqui a pouco você não está mais brincando naquilo que é pecado, o que não é pecado. Você está andando num nível de renúncia que você nunca mais andou, que você não andou até agora. Você está andando num nível de renúncia, e está vivendo coisas sobrenaturais na presença do Senhor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que vai chegar uma hora que Deus vai te tirar da multidão. Deus vai falar bem assim: você quer viver algo novo? Você quer viver o chamado do Senhor? Então você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa fazer algo diferente. É como as mães falando para o filho bem assim: você vai se identificar com o que eu vou falar agora. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz. Deus está falando para você: você é escolhido. Você não é todo mundo. Mas Senhor, está todo mundo fazendo isso. Está todo mundo andando dessa forma. Está todo mundo vivendo o Evangelho dessa forma, e Jesus Cristo está dizendo: dessa forma eu não vou conseguir cumprir na tua vida aquilo que eu te prometi. Você não é todo mundo, tem algo maior para você. E a Bíblia fala que eles, deixando a multidão, levaram o Senhor consigo. E eu queria falar uma outra coisa com você: pior do que não viver o chamado do Senhor é você chegar do outro lado e saber que Deus não foi com você. De tempos em tempos nós temos que olhar para nossas vidas. A Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. De tempos em tempos nós temos que nos examinar e saber se Jesus Cristo ainda está no nosso barco. De tempos em tempos nós temos que examinar a nossa casa e saber se Jesus Cristo está na nossa casa, se Ele está presente em todos os cômodos da nossa casa. De tempos em tempos nós temos que nos examinar e falar: Jesus Cristo ainda está no barco. Porque não adianta você ter uma vida extraordinária se quando você chegar do outro lado, você descobrir que Jesus Cristo não estava no barco. Não adianta você viver um chamado extraordinário, falar para a multidão,
viver coisas tremendas, maravilhosas na presença do Senhor. Se quando você chegar do outro lado, você vê que Jesus Cristo não estava no barco, a Bíblia fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós falamos profecias, em teu nome nós fizemos tantas coisas. E ele vai dizer: aparta-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu não estive no seu barco, eu não estive na sua casa, eu não estive na sua vida. Então, se tem uma coisa que Deus está falando para você, me leve junto com você no seu chamado, não me deixe de fora. Não adianta você falar: eu agora vou ser diferente, eu agora vou fazer diferente, mas você não levar Jesus Cristo no seu barco com você. E deixando a multidão, levaram Jesus com ele. A Bíblia fala que quando o povo estava saindo do Egito, e nessa caminhada toda com Moisés, chegou uma hora que Deus ficou muito chateado com o povo. E ele chama Moisés e fala: Moisés, eu vou te dar a vitória que você quer eu vou te dar. Vocês vão alcançar a terra prometida. Mas eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo meu com vocês. A Bíblia fala que Moisés, ele ousou interrogar a Deus e falar: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se for para a gente ir sozinho, não nos faça sair daqui, Senhor. Se for para a gente ir sem a sua presença, não nos faça sair daqui, Deus. Meu amado, não adianta você ter uma casa maravilhosa se não tiver a presença do Senhor lá dentro. Não adianta você ter um chamado extraordinário se não tiver a presença do Senhor. Não adianta você ter uma vida espetacular, você ser um profissional reconhecido mundialmente, se não tiver a presença do Senhor na tua vida. O mundo pode te oferecer muitas coisas, mas você tem que o tempo todo olhar e falar bem assim: aonde eu vou, Deus vai. Ele vai entrar comigo. Ele está comigo. A gente não pode esquecer o Senhor. A gente não pode deixar o Senhor para trás. A gente não pode deixá-lo para trás. Já pensou se os discípulos chegam do outro lado e quando chegassem do outro lado falassem bem assim: cadê o Senhor? Não, mas eu falei para o Pedro chamar. Aí Pedro fala: eu não. Eu falei para o Tiago chamar. Não, foi o João. E fica naquela: cadê? Mas chegasse do outro lado, chamado cumprido, missão dada, missão cumprida, mas sem a presença do Senhor. Esquecer o Senhor, meus irmãos. Meu pai conta uma história, pastor, que quando ele era criança, minha avó tinha 7 filhos, e talvez outras pessoas já passaram por isso também, em outros lugares, mas quando ele era criança, a minha avó chegou em casa, e quando chegou em casa, descobriu que faltava um. Deixaram o Alvino dormindo na igreja. Ainda bem que ele não acordou, voltaram lá e buscaram ele. Mas já pensou se a gente começar a esquecer? Ah, Senhor, e agora? O Senhor tem que levar o Senhor. A gente vai para férias da família, mas nas férias da família o Senhor não pode ir, porque nas férias da família, as músicas que são ouvidas lá na casa que a gente alugou, o Senhor não entra, o Senhor não está nesse barco. Aí não dá, Senhor. A gente vai lá trabalhar, só que lá no emprego, Senhor, a gente fala algumas coisas que não é legal o Senhor ouvir. Lá no emprego, Senhor, eu não sou aquele crente, Senhor, que o Senhor vê na igreja, entendeu, Senhor? Então, lá na igreja, Senhor, naquele barquinho lá, talvez o Senhor não vai ficar confortável para o Senhor. Então, Senhor,
Fica só no barquinho do Helf aqui que vem na igreja, não fica no barquinho do Helf que vai trabalhar, não adianta, meu irmão, não adianta você chegar na sua casa e quando você chegar na sua casa, a sua casa não ter a presença do Senhor, ou em alguns lugares ter a presença do Senhor, outros não ter. Deixa eu falar uma coisa para você, sacerdote, homem da casa, chega na tua casa, abre aquela porta e fala bem assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não interessa o que está acontecendo, não interessa o que vai acontecer, você precisa começar a declarar e falar: olha só, existe um lugar para Deus nesse barco, existe um lugar para Deus nessa casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estava ouvindo uma missionária pregar uma vez, e ela contando que o filho dela estava muito desviado. Muito. E ela falou que o filho dela chegou uma roupa para ela e falou: mãe, a senhora pode lavar essa roupa? E não era a roupa aonde Deus ficava à vontade naquele barquinho. Ela falou que olhou para ele e falou: com certeza. E eu ouvindo o testemunho daquela missionária, ela falou que lavava, chorava e falava: Senhor, eu não o criei para isso, mas eu profetizo que eu ainda verei ele na casa do Senhor, louvando o nome do Senhor. Eu profetizo na vida dele, porque você precisa assumir o seu papel também de sacerdote, você precisa assumir o seu papel de pai e mãe do lar, e você precisa começar a profetizar na vida dos seus filhos, porque talvez o teu filho pode não estar na melhor posição que você esperava que ele estivesse, mas você ainda é autoridade espiritual nessa casa, você ainda é a autoridade espiritual, e nessa casa, no barco dessa casa, é você que dita as regras, e você precisa começar a profetizar e falar bem assim: tem lugar para Deus nesse lugar, tem lugar para Deus nesse barco, tem lugar para Deus aqui em casa. Você precisa começar a profetizar. E ela falava que lavava aquela roupa e chorava e falava: Senhor, eu não criei para isso, ele foi uma criança criada na tua casa, ele foi profetizado, e eu ministro na vida dele que vai acontecer tudo o que o Senhor disse que iria acontecer. E a Bíblia fala no versículo 37, levantou-se um grande temporal. Eu fico imaginando algumas coisas na Bíblia, tem algumas passagens na Bíblia que eu fico imaginando. Essa, por exemplo, eu imagino um grande temporal açoitando aquele barco. A Bíblia fala que o barco ele foi açoitado pelas ondas, pelos ventos. O barco ele foi maltratado pelas ondas e pelos ventos. E uma coisa que me chama muito a atenção é que em meio a esse grande temporal, Jesus Cristo continuava dormindo. Como que pode isso? Como que pode uma coisa dessa? Jesus Cristo não está vendo o que está acontecendo? Como que Ele está dormindo? Como que Ele dorme em meio a essa tempestade que eu estou passando? Como que Ele ainda não se manifestou a meu favor? Como que Ele ainda não entrou com provisão na minha causa? Parece que Ele não está vendo. E quando eu olho para Deus, eu ouço um grande silêncio. Eu falo com Ele, eu clamo, e eu ouço um grande silêncio da parte dEle. E eu estou aqui desesperado. Os discípulos estavam com medo, eles estavam desesperados naquele momento, eles não sabiam o que fazer. A Bíblia fala que a tempestade açoitava o barco, e não era qualquer tempestade. Talvez é a tempestade que você vive hoje, talvez é uma tempestade que você está passando hoje, e que você está dizendo: Senhor, o Senhor ainda está dormindo, o Senhor ainda está dormindo, Senhor, eu preciso que o Senhor se levante, eu preciso que o Senhor acorde, porque o barco está sendo açoitado, nós vamos morrer, se o Senhor não acordar, não fizer nada, nós vamos morrer, e eu
preciso falar para você de um milagre desse texto. Eu preciso falar para você de um segundo milagre, porque tem um milagre que todo mundo sabe, meu irmão. Tem um milagre que Jesus acalma a tempestade, mas deixa eu falar de um segundo milagre que Jesus Cristo estava ensinando para os discípulos: o milagre de dormir em meio à tempestade, o milagre de dormir em meio às ondas. Jesus Cristo estava dizendo: olha só, tempestades virão, ondas virão, ventos contrários virão, vai ter momentos que você não vai ter aonde se agarrar, mas você precisa aprender também a dormir nesses momentos, porque existe uma palavra profética na tua vida, porque Jesus ainda está no barco, por mais que Ele não esteja respondendo você na hora que você quer, do jeito que você quer, do jeito que você planejou. Quando você olha para o seu barco, você fala: Senhor, eu ainda vejo o Senhor no meu barco, e se o Senhor está no meu barco, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor está no meu barco, eu sei que eu vou chegar do outro lado. Se o Senhor está no meu barco, Senhor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor prometeu ainda vai acontecer. Ele está dizendo: olha só, eu estou no barco, e eu estou falando para você: aprenda a dormir em meio às ondas, porque o meu Pai não dorme. A gente sempre fala do milagre de acalmar a tempestade, mas tem um milagre que é de dormir em meio à tempestade, meus irmãos. Falando: Senhor, eu preciso de paz para dormir. Ele está dizendo: não, eu vou te dar sono. Vai estar acontecendo um furacão lá fora e você vai dormir. Os discípulos não sabem o que fazer, mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus não tem problema com a nossa humanidade, meus amados. Jesus Cristo tinha preparado tudo para aquele momento, para que aquele momento fosse um momento de fé dos discípulos, e aquele momento foi um momento de fraqueza. Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo mostrou na prática, fez milagres. Jesus Cristo falou das parábolas, falou sobre fé, e agora colocou eles numa situação real, onde eles precisavam exercer a fé deles. E quantas vezes nós somos colocados em situações onde nós precisamos exercitar a nossa fé, e nós falhamos. Quantas vezes nós somos colocados em situações onde nós precisamos ser o crentão, aquele cara fortão, e nós falhamos, e nós falamos: Senhor, me perdoe minha fraqueza. E Ele está olhando para você e falando bem assim: eu não tenho problema com a sua humanidade, eu não tenho problema com a sua fraqueza. Se você fraquejar 1000 vezes e se arrepender 1000 vezes eu te levanto. Se você cair 1000 vezes e 1000 vezes se arrepender 1000 vezes, eu te levanto. Os discípulos chegam para Jesus desesperados e falam: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos, o Senhor não se importa, nós vamos morrer, nós não temos o que fazer. A Bíblia fala que Jesus acorda, e a primeira coisa que Jesus faz é repreendê-los. A primeira coisa que Jesus faz é repreender os discípulos, porque o Pai corrige a quem ama, o Pai corrige aquele que ama. Jesus Cristo muitas vezes nos corrige, não é porque Ele não gosta da gente, mas é porque Ele fala bem assim: pelo nível que você já andou, pelo tanto que você já aprendeu, eu esperava que você resolvesse esse problema. Você precisa começar a assumir a sua responsabilidade de cristão maduro, você precisa começar a assumir a sua responsabilidade de cristão maduro, porque é muito bom, meus irmãos, você vê um filho pequenininho igual o Bernardo aqui falando: pai, me ajuda, pai, me ajuda, pai, me ajuda, pai, me ajuda. Só que aí você vai crescendo, meu filho tem 15 anos, ele fala: me ajuda, e se ele falar me ajuda para algumas coisas, eu falo: isso aí você sabe resolver sozinho, isso aí você vai lá e quebra a cara. Se quebrar a cara, você me chama, porque você já aprendeu, porque eu já te ensinei, porque você tem fé o suficiente. E Deus é assim com a gente, Deus também nos repreende, porque Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente se aperfeiçoe, e a gente fala: Senhor, me ajuda, Ele está falando: assuma a responsabilidade de cristão
maduro. Assuma a sua responsabilidade como cristão, porque você tem fé suficiente, você tem ensino suficiente, você tem experiência suficiente. E eu preciso de pessoas que vão para cima do inimigo, levanta a mão e fala: aqui está o homem de Deus que essa terra precisa, aqui está o profeta do Senhor que essa terra precisa, aqui está o homem do Senhor dessa geração. Senão nós vamos ficar o tempo todo: Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. E ele está falando bem assim: para a criança dá, porque a multidão ele deixou em terra, mas para os discípulos não. Deus vai colocar você num nível, meu irmão, que vai vir tempestade, porque você está em obediência. Que nível é esse, pastor? Porque tem tempestade que chega na sua vida por desobediência, né, profeta Jonas? Mas Deus vai te aperfeiçoando, Deus vai te colocando no nível que Ele vai mandando tempestade para a sua vida. Por quê? Porque você está em pecado? Não, porque você está em obediência. E essa tempestade não é para te matar, é para te aperfeiçoar, é para te melhorar. Essa tempestade é porque você está em obediência. Essa tempestade é porque você está precisando ser aperfeiçoado. Paulo, quando ele vai falar para Timóteo, ele fala bem assim: Timóteo, você é homem de Deus, você tem a unção, a mesma unção que estava na sua avó, na sua mãe, está em você pela imposição das minhas mãos. Você é muito bom. E ele começa a elogiar Timóteo, e ele fala bem assim: por esse motivo, pois, por essa razão, pois, te admoesto, por essa razão, pois, te corrijo. Por quê? Porque você é bom, porque você está se aperfeiçoando, e por isso eu te corrijo. É o que Deus está fazendo com a gente. Tem hora que Deus manda tempestade, a gente não entende, fala: Senhor, eu estou andando em obediência, eu estou fazendo o que o Senhor está mandando fazer, eu estou vivendo o teu chamado. E Ele está falando: eu sei, e eu estou mandando essa tempestade, não é para te matar, mas é para você sair mais forte depois dela. Jó estava passando por todas as provações que um homem pode imaginar. E é interessante que sempre quando tem uma prova, tem alguém ainda para acusar e falar: você está passando por isso, por isso, por isso e por isso. Jó estava passando uma luta muito grande. A Bíblia fala que os amigos de Jó chegaram lá e falaram: Jó, você deve estar em pecado, não tem como não. A Bíblia fala que os amigos dele chegaram para ele, os amigos de Jó chegaram para ele e falaram: Jó, não tem como, você deve estar com algum pecado oculto, que nem você está sabendo, Jó, não tem como a pessoa passar por tudo isso. Jó no capítulo 23, no versículo 10, eu imagino a angústia de Jó, mas ele declara que o meu Deus conhece o meu caminho. Tem gente que pode te acusar, pode falar da tua vida, pode falar de você, pode falar de tantas coisas, mas deixa eu falar: Ele conhece o meu caminho, Ele conhece o teu caminho. Tem prova que Ele está mandando para a tua vida que não é para te destruir, mas para te aperfeiçoar. E vai ter gente que vai apontar o dedo para você e vai falar bem assim: está acontecendo isso por causa disso, está acontecendo isso por causa daquilo, está acontecendo isso por causa daquilo outro, mas Ele conhece o meu caminho, Ele conhece o teu caminho, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar sozinho, Ele não vai te abandonar, porque Ele conhece a sua caminhada. No final do livro, Jó fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fé para dormir em meio à tempestade.
Deus quer te dar fé para dormir em meio à tempestade também. O Ministério de Louvor pode ser chegando aqui. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, depois de corrigir os discípulos, ele chega para o mar e repreende o mar. E eu queria conjecturar com vocês um pouco disso, porque quando a gente vê os filmes, vê tudo, a gente vê o Senhor ficando em pé no barco e falando bem assim: mar, acalma-te. Mas eu de verdade, eu imagino o Senhor repreendendo o mar e falando bem assim: psst, acabou. E o mar, eu imagino Deus, Jesus Cristo, ficando em pé no barco, depois de conversar com os discípulos, olhando para o mar e falando assim: ei, psst, pode parar. Pode parar com isso. Acabou. Psst. E o mar, Deus está falando para você que basta uma palavra dele e essa tempestade cessa. Basta uma palavra dele e a tempestade cessa. Basta uma palavra do Senhor e a tempestade vai se acalmar. Os discípulos olham e falam bem assim: quem é esse? Que até o vento e o mar o obedecem. Basta uma palavra do seu Deus, meu irmão, e o mar vai se acalmar, o vento vai parar. Estava todo mundo achando que o barco ia virar, já era tarde, eles estavam cansados, com medo, mas na hora que Jesus Cristo liberar uma palavra para a sua vida, na hora que Deus liberar uma palavra para a sua vida, esse mar, essa onda vai se acalmar. E eu profetizo na sua vida que você vai viver coisas tremendas. Não é esse mar que vai derrubar você, não é essa onda que vai derrubar você. Ele falou que você vai chegar lá do outro lado, você vai chegar do outro lado. Ele falou que você vai viver aquilo que Ele prometeu que você viveria, e você vai viver o que Ele prometeu que Ele viveria. Tem coisas grandes para você, meu irmão. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Talvez o seu barco está balançando hoje. E eu queria que você fizesse uma análise. A primeira análise é: Jesus está no barco. Se Jesus não está no barco, eu queria te convidar a colocar Jesus no barco. Mas se Jesus está no barco, eu queria te convidar a declarar, no ato de fé, que você vai ter fé para descansar em meio às ondas. Você vai ter fé para descansar em meio à tempestade. E com uma palavra tudo muda. Com uma palavra do Senhor tudo muda. Com uma palavra do Senhor tudo muda na tua vida. Deus tem uma palavra para o céu para você. Na terra tem muita palavra que estão dizendo aí para a tua vida, mas deixa eu falar, tem uma palavra do céu para você. Tem palavra do céu para a tua vida. Eu não sei o que estão falando na terra, mas tem uma palavra do céu para a tua vida nessa noite. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Declara nessa noite Lembro que estás logo ali. Que
estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Declara ao Senhor: eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. aleluias. Declara ao Senhor nessa noite. Usa essa música como sua oração nessa noite. Não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Queria que você abraçasse alguém da tua família aí. Quem tiver solitário, abraço um pastor, uma pastora aí. O pastor vai procurar você que é solitário, mas abraça alguém da tua família. Queria que você se levantasse nessa noite com a responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade como sacerdote do lar, como sacerdotisa do lar, assumindo a sua responsabilidade, ministrando a bênção do Senhor, falando: Senhor, eu sei que eu não estou só, eu sei que eu não estou sozinho. Eu queria que você levantasse a sua voz em clamor nesse momento pela tua família, pela tua casa. Eu queria que você levantasse a sua voz nesse momento em clamor pelas pessoas que estão aqui, muitos dos que estão aqui sem a família, para você levante também em clamor, dizendo: olha, você está aqui hoje sem a tua casa, mas eu profetizo que você e a sua casa servirão ao Senhor.
Deus, eu ministro sobre cada pessoa, sobre cada vida, sobre cada família aqui nessa noite, Senhor. Ah, Deus, pessoas, Deus, que estão com o Senhor no barco deles, Deus. Pessoas que creem no Senhor, Pai. Ah, Deus, que o Senhor possa derramar, Deus, as bênçãos do céu sobre cada vida. Que possam ser derramadas as bênçãos do céu sobre cada vida, Senhor, sobre cada pessoa, Pai. Ah, Deus, existem pessoas aqui, Deus, que tem gente dizendo que já é tarde, não tem mais jeito, acabou. Mas nós queremos que a última palavra vem do céu. A última palavra ainda vem do céu, Senhor. E o Senhor é aquele que decretou a vitória do Senhor. O Senhor é aquele, Pai querido, que liberou a palavra de vitória sobre cada vida. O Senhor é aquele que liberou a palavra de bênção. Deus, eu ministro sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pessoa aqui nessa noite, Deus, a bênção do Senhor. Porque cremos em Ti, porque cremos no Senhor, e porque sabemos que o Senhor ainda fará muito mais nesse lugar, muito mais nessa família, Senhor. O Senhor não desamparou os seus filhos, o Senhor está no barco, e na hora certa o Senhor vai acalmar a tempestade. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor, e a tempestade será acalmada. Eu ministro sobre cada pessoa, sobre cada vida aqui nessa noite, Senhor, a bênção do céu, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.